me deixará. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Nos salvos vem se deleitar, não me deixará. Precioso sou aos olhos seus, não me deixará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Com alto preço me comprou, sim, me guardará. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Jesus sangrou, morreu por mim, não me deixará. A justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, sim, me guardará até o fim da vida aqui, quando Cristo vier. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Pode se assentar. Irmão, pastor Marcos. Pastor Marcos é pastor lá de Cruz Alta, Igreja Presbiteriana de Cruz Alta. Faz parte da comissão e ele trará a palavra de Deus ao nosso coração hoje. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Nós estamos felizes por estarmos aqui para cultuar ao Senhor juntos. É a primeira vez que nós cultuamos juntos aqui na Igreja Presbiteriana de Santa Maria, junto com o nosso irmão Reverendo Paulo. Nós agradecemos imensamente o convite e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, conselho, a igreja, e que essa igreja cresça cada dia mais para a honra e glória do nosso Deus. É uma alegria nós estarmos aqui nesse momento para aprender da sua palavra. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, com sopro, eu com sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, graciosa, poderosa, viva, transformadora. Clamamos a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Que o teu Espírito nos faça entender esse texto para a nossa edificação, para a nossa transformação, para a nossa santificação, para a nossa adoração. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí atravessando alguns momentos tensos, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro, onde estamos praticamente quase que saindo de um período de pandemia, onde muitos de nós perdemos amigos, pastores, pessoas da família e colegas, conhecidos. Isso causou uma tremenda angústia na vida de todos nós. Estava conversando com um senhor e ele falando assim que a situação, ou conversando na verdade com o reverendo Leonai, e ele contando a experiência que teve da sua família quando todos contraíram Covid. O mundo está passando por uma tribulação, um momento diferente na história, que muitos de nós nenhum de nós não presenciou uma pandemia tão grave quanto esta. Uma outra coisa que nós estamos percebendo está acontecendo no clima. Conversando também com alguns irmãos, eles disseram assim: eu nunca vi o Rio Grande do Sul tão quente como está acontecendo esses dias. Nós estamos vendo aí na Colômbia a aprovação do aborto. Nós estamos vendo a guerra, noticiando aí nas TVs, nas mídias sociais, da Rússia com a Ucrânia, e a tensão que isso está causando em todos nós, inclusive no mundo inteiro. Alguns com medo de uma terceira guerra mundial. O que tudo isso mostra para nós, irmãos? Qual é a visão que a gente tem, que a palavra de Deus fala para nós, sobre o estado que nós estamos vivendo, sobre essa realidade que estamos passando no Brasil, na nossa vida, na nossa família?
O que isso afeta a minha vida espiritual? O que isso afeta o meu comportamento? O que Deus está falando nisso tudo? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, irmãos, nós devemos perceber que tudo isso está sendo cumprido pela palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia. Jesus já avisou o que ia acontecer. E Paulo fala ainda: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens vão preferir dar ouvidos a fantasias, a fábulas, do que a doutrina e a palavra de Deus. E é exatamente isso que a gente está vendo. Depois dessa pandemia, muitas pessoas abandonaram a igreja, muitas pessoas foram embora. Alguns outros entraram, mas muitos que a gente achava que estava firme com Deus, não estão mais. E o que esse texto aqui nos ensina com tudo isso? O povo de Israel, o povo de Judá especificamente, eles não tinham passado por uma pandemia. Eles tinham estado 70 anos na Babilônia. E aí Esdras, convocado pelo imperador sírio, pelo rei da Pérsia, e ele envia Esdras para poder trazer o povo de volta da Babilônia. Ele domina a Babilônia, e ele manda o povo voltar para Jerusalém para edificar o templo. Ele fala: o Senhor me despertou, o Senhor falou comigo. Lá no livro de Esdras, a gente vê isso no capítulo 1, o Senhor despertando o povo para voltar para as suas cidades, para voltar para o culto a Deus, para voltar para a comunhão com Deus. Esdras volta. Várias pessoas, várias deportações são feitas da Babilônia até Jerusalém. Eles começam ali a reconstruir o templo, porque o rei Nabucodonosor havia destruído o templo, levado as riquezas, matado gente, matado a família, destruído a nação inteira ali. E agora esse povo está de volta, e agora eles vão falar assim: agora nós temos muita coisa para fazer aqui. E eles começam a reconstruir suas casas, reconstruir a agricultura, restaurar a agricultura, reconstruir o templo também. Mas aí vem um decreto, e aí eles descobrem ali, alguns inimigos dos judeus falam assim: vocês não podem construir esse templo mais não, porque a nação de vocês no passado foi muito rebelde, vocês foram rebeldes. E aí parou a reconstrução do templo, por 20 anos. 20 anos depois, o Senhor chama Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, para falar assim: vocês precisam voltar a trabalhar, vamos lá voltar para reconstruir o templo. E aí, exatamente isso, no 2º ano do rei Dario, o povo é convocado chamado por Deus para voltar a reconstruir o templo e reconstruir as suas vidas. Isso aqui, irmãos, mostra para nós a lição de um despertamento, uma experiência de um despertamento espiritual que aconteceu na vida desse povo, e esse despertamento é o que deve acontecer também na nossa vida. Esse despertamento aqui aconteceu para reconstruir o templo. Hoje, essa lição aqui quer mostrar para nós, esse texto quer mostrar para nós que Jesus é o Filho de Deus, que veio para restaurar a nossa vida, para despertar a nossa vida para uma obra que nós temos que fazer. Nós não temos agora que edificar templo nenhum de construção. O templo hoje é a igreja, são vidas que moram ao meu lado, ao seu lado, que precisam ouvir o Evangelho. O Jesus ainda está edificando a sua igreja, Ele está construindo a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a sua palavra, sobre Jesus, que é a pedra angular, a principal pedra, o alicerce sobre qual nós, que somos o templo do Senhor, estamos sendo edificados no Espírito Santo. Então, meus queridos, enquanto eu viver aqui, enquanto você viver aqui, nós estamos em processo de edificação. E por isso nós precisamos de um despertamento. Nós não podemos dormir, nós não podemos descansar diante de tudo isso que nós estamos vendo no mundo
Nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos colocar as mãos no arado, nós precisamos olhar para a nossa cidade, precisamos olhar para os nossos familiares e perceber assim, o que Deus quer, como Deus quer usar a minha vida, como Deus quer usar a sua vida. É essa a mensagem de Ageu, para que nós sejamos despertados espiritualmente. Para isso, meus amados, nós tiramos aqui algumas lições nesse texto que esse texto aqui apresenta para nós. O que esse despertamento, primeira coisa, o que ele exige? Em primeiro lugar, meus amados, o despertamento espiritual exige reconhecer a palavra de Deus. Olha no versículo 1 e versículo 2. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ageu só é conhecido aqui e em Esdras, no livro de Esdras. Essa palavra aqui, o nome Ageu significa consolo. E não se sabe a sua origem, seu país, a sua cidade natal, a sua profissão. Ele aparece falando assim: assim diz o Senhor. E ele está falando aqui, no versículo 7 também, ele continua. Mesma forma, assim diz o Senhor. Versículo 9, no final do versículo 9, diz o Senhor. Ele está falando aqui aquilo que o Deus falou para ele. Ele é um profeta que recebe a mensagem do Senhor e fala para o povo. Ele não deve falar nada sobre a sua opinião. Ele tem que falar aquilo que Deus está falando no texto. Fala para ele. E da mesma forma, meus amados, a gente olha aqui para esse texto e fala: quem é que ele está falando? A quem o Senhor está falando? E ele, dois personagens que você vai ver aí no versículo 1. Primeiro, a Zorobabel, que era o quê? Governador de Judá. Segundo, Josué, filho de Josadaque, que era sumo sacerdote. Você vê um governador e você vê o sumo sacerdote. Política e religião. Quando você olha para esses dois personagens aqui a gente tem que entender o seguinte: que os dois aqui, a quem o Senhor fala a palavra, é porque o governo aqui de Judá é teocrático. Aqui o Senhor é que governa sobre a cidade, e o governador tem que atender a palavra do Senhor. Da mesma forma, Deus está falando aqui também a liderança da nação. Hoje, Deus fala também para a liderança. Algumas lideranças não querem ouvir, mas Deus está falando a todos os tipos de liderança. A você que é pai, a você que é empresário, a você que é autônomo, você que tem uma certa autoridade, mãe. Deus está falando para todas, para nós como autoridades aqui. Mas quando muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, alguns falam pela pregação, por exemplo, alguns falam assim: puxa, o pastor falou. Não, Deus falou. Deus usa homens, Deus usa os seus servos para falar, Deus usa profetas, e hoje os profetas são aqueles que falam a palavra de Deus, que não estão limitados somente aos pastores, mas a todo aquele que tem a palavra do Senhor, que fala a palavra do Senhor para as pessoas. Esses também são chamados de profetas, porque Deus usa a boca deles para falar a sua palavra. E Deus aqui está falando para nós hoje. Como é que Ele fala para nós hoje? Primeiro, Ele fala na Bíblia. Nós não temos aqui revelações agora, porque as revelações já cessaram. Deus agora fala através do seu Filho, Deus fala através da sua palavra. Deus enviou também o Espírito Santo para nos fazer entender a Bíblia. O Senhor usa também os seus servos para anunciar a sua palavra. O Senhor fala às igrejas, por isso a importância da gente estar na igreja para ouvir a sua palavra. As profecias, tudo o que está acontecendo no mundo, é uma forma de Deus falar.
Tudo aquilo que acontece na minha vida, na sua vida também, é uma forma de Deus falar. Por isso, irmãos, nós estamos vendo aqui essa primeira lição muito importante de reconhecer a palavra de Deus. Nós temos que dar valor a essa palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que pesquisar, estudar. Nós temos que gastar tempo com ela, porque ela é a nossa vida, ela é a nossa salvação. É por ela que nós somos guiados, transformados, mudados, orientados, dirigidos. É por ela que nós temos sabedoria. A palavra do Senhor é que transforma. Segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, meus amados, é que o despertamento espiritual exige arrependimento dos pecados. Versículos 3 em diante, ele diz assim: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E aí o Senhor vai falando algumas coisas, falando o que aconteceu na vida deles. No versículo 5 o Senhor diz: considerai o vosso passado, dá uma olhada para trás, o que aconteceu na vida de vocês. Versículo 6: vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. A vida de vocês está indo por água abaixo. Vocês plantam, mas não colhem. Vocês semeiam, mas não aproveitam, não desfrutam daquilo que vocês têm semeado. Em outras palavras, você trabalha dia e noite até morrer, cansado, mas você não vê a bênção de Deus na sua vida. É isso que o Senhor está falando, e vocês precisam se arrepender disso. Vocês precisam olhar para aquilo que vocês fizeram. Olha para o passado, vocês adoraram ídolos, vocês adoraram estátuas, vocês entregaram seus filhos para sacrifício a Moloque. Era essa a realidade do povo. E aqui ele está falando aqui para aquilo que o Senhor estava fazendo, era a mão de Deus pesando na vida deles. Meus amados, eu não duvido que essa pandemia tem sido isso tudo que está acontecendo tem sido a mão de Deus sobre a nação brasileira, sobre o mundo. Deus está pesando a mão. Deus está falando através do sofrimento. Deus está mostrando: olha, precisa se arrepender, muda de vida. Os judeus ganhavam dinheiro, trabalhavam, conseguiram até mesmo revestir em suas casas. Eles tiveram um progresso financeiro. As casas deles eram casas apaineladas, feitas de cedro, casas boas, mas a casa do Senhor estava em ruínas. Eles olhavam mais para as necessidades deles, para a vida deles, do que para a igreja. Eles olhavam muito mais para o seu conforto e não olhavam para o templo que estava sendo destruído. Enquanto o meu templo está sendo destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Não é assim que a gente vê muitas pessoas? Preocupam mais com suas vidas, seus confortos, seus trabalhos, o bem-estar, do que com o reino de Deus. E é exatamente isso. O Senhor está falando: olha, arrependa-se, muda de vida. Vocês não me dão ouvidos, vocês não me atendem, não me obedecem. A conclusão, irmãos, que a gente chega aqui é que se a pessoa não colocar o Senhor em primeiro lugar na vida, todo tipo de maldição vem sobre ela, inclusive o aumento das riquezas. Porque quando as riquezas são aumentadas, quando ela coloca mais o seu coração nas riquezas e elas aumentam, é para a própria ruína deles, para que eles possam confiar nos seus corações. Isso também é maldição. Então, quando o Senhor fala aqui para a gente: olha, arrependa dos seus pecados, muda de vida, não concentre mais o seu coração somente nas coisas do mundo, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Deus quer que você coloque o seu coração, nosso coração, a nossa alma, a nossa mente
em primeiro lugar, concentrar no reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Invista na palavra do Senhor. Vamos pensar, vamos analisar o que tem acontecido na nossa vida. Por que muitas vezes as coisas que têm acontecido têm dado ou têm acontecido de uma forma que nós não temos analisado e reconhecido que nós estamos pecando. Qual é o pecado que nós estamos cometendo? O que está errado na minha vida? O que eu preciso consertar? Jesus veio para morrer por nós, para nos livrar desses pecados, para nos livrar a nossa alma. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós tivemos um momento aqui agora de confissão de pecados, de admitir que somos pecadores. E aí, quando nós fizemos isso de coração, o Senhor está pronto para nos falar e nos perdoar. Terceira lição que eu vejo nesse texto, irmãos, é que o despertamento espiritual também ele exige obediência. Versículos 12 e 13, onde Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, o que eles fizeram? Atenderam à voz do Senhor. Eles precisavam obedecer à voz do Senhor, e agora eles atendem. Você viu que lá no começo era só o governador e o sumo sacerdote? Aqui você encontra o resto do povo. É toda a igreja, não é somente a liderança da igreja, mas quando a igreja toda se abraça junto com a liderança, aí Deus abençoa. Nós estamos lá em Cruz Alta, Deus tem tocado no nosso coração, despertado alguns irmãos. Há muito tempo a gente queria abrir uma escola dominical, restaurar na verdade a escola dominical. Cruz Alta é o seguinte, Cruz Alta quando começou lá na igreja onde a gente está agora, no São Miguel, quem começou ali foi um pastor coreano. E ele construiu um prédio muito bom, né? Construiu o templo, construiu um prédio no meio da igreja, do terreno para educação cristã, e no fundo ele construiu uma casa pastoral, uma casa muito boa. Construiu tudo, vinha dinheiro lá da Coreia, vinha dinheiro da igreja coreana também, de São Paulo. E ele construiu e ficou 12 anos ali, em torno de 11, 12 anos. Tinha tudo, o PH, tinha coral, tinha um piano, tinha diáconos, e a igreja crescendo. Passou um tempo, ele teve que sair, e aí veio outros pastores, e aí eu reunia várias crianças ali. Eu tenho visto vídeos ali, crianças, mais ou menos 100 pessoas ou mais ali na igreja. Era uma festa, muita gente. Mas Deus puniu a igreja. Foram diminuindo os membros, as pessoas foram saindo. Hoje nós não temos 40 pessoas. Porque Deus colocou a mão sobre nós. E depois de um tempo, vieram outros pastores, e o Senhor nos chamou lá de Goiás, para viajar 2.000 quilômetros, chegar até Cruz Alta. Estamos ali desde 2016. E o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem nos abençoado, temos passado por tribulações, várias coisas têm acontecido, mas com a graça de Deus, Deus está abençoando a igreja presbiteriana de Cruz Alta, que na verdade era uma igreja, mas por causa de tantas coisas que aconteceu ali, ela voltou a ser congregação presbiterial. Somos congregação, éramos agora congregação presbiterial, e agora nós estamos, nessa última reunião do presbitério, nós fomos adotados pela igreja presbiteriana aqui de Santa Maria, e agora nós estamos sob os cuidados dos irmãos. E com a graça de Deus estamos voltando então, retornando à escola dominical que havia parado há muitos anos.
E estamos percebendo, irmãos, que Deus está nos dirigindo para isso, porque quando nós olhamos para a situação da nossa cidade, com a situação das famílias da igreja, com a situação das famílias vizinhas ali, nós estamos percebendo que precisa haver uma escola dominical, para nós cuidarmos das crianças, evangelizarmos com mais efetiva, uma evangelização mais efetiva. E Deus está está fazendo isso na nossa vida. Deus tem nos despertado para isso. E nós precisamos das suas orações para que isso aconteça, para que isso continue. Porque a necessidade é muito grande. Deus está edificando a sua igreja. E Deus está despertando a sua igreja. E eu acredito que o Senhor também está despertando a sua vida. Deus está falando ao meu coração e ao seu coração, para que nós possamos realmente olhar para a palavra do Senhor e dizer: o que o Senhor quer de mim? Você já perguntou isso? O que o Senhor quer de você? Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Deus desperta. Ele está despertando a minha vida. Ele está despertando o conselho da igreja. Está despertando a igreja presbiteriana de Santo Ângelo, que o ano passado foi organizada a igreja. E tivemos uma festa ali maravilhosa. E o Senhor está despertando também a igreja de Santa Maria, que elegeu um pastor para mais alguns anos. E por causa disso, meus queridos, nós olhamos aqui para a palavra do Senhor e devemos falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor fez isso, Ele despertou, Ele que desperta. Não sou eu, não somos os pastores, mas é o Deus que está te despertando, é Deus que está te chacoalhando. Deus permitiu tudo isso na nossa vida. Talvez você tenha passado por tribulações nessa pandemia, coisas horríveis tenham acontecido, mas é o Senhor que está chamando a mim e a você. Se nós acordamos hoje, meus queridos, é por misericórdia do Senhor, e Ele está nos chamando para uma obra aqui na cidade de Santa Maria, nesse Rio Grande do Sul. É impressionante um estado com 500 municípios, você não ter nem 40 igrejas presbiterianas. Deus está despertando. Ele despertou o espírito de Josadaque, de Josué e o do povo, e da mesma forma o Senhor está despertando a cada um de nós. Por isso Paulo diz lá em Efésios 4: desperta, ó tu que dormes, acorda-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus amados, nós estamos sendo está acontecendo alguma coisa na nossa igreja presbiteriana. Estamos tendo esse feriado todo um congresso da SAF sobre avivamento espiritual. Não sei quantos estão acompanhando, está sendo uma bênção. Se você puder acompanhar, Deus está fazendo. Deus está trabalhando na igreja presbiteriana. Deus está trabalhando na nossa vida. E nós estamos aqui para unirmos as mãos. Eu agradeço a Deus pela disposição do conselho dessa igreja em unir com a Cruz Alta e falar: vamos juntos. E eu quero trazer a igreja aqui e convido os irmãos também para irem lá, a gente fazer intercâmbios, a gente levar a palavra, fazer um trabalho de evangelização, seja lá o que for. Estamos prontos. E Deus está despertando a nossa vida, Deus está despertando a sua vida. E eu acredito que esse ano vai ser um ano diferente. Está sendo um ano diferente, porque Deus está falando isso ao nosso coração. O povo obedeceu. E nós? Qual a nossa resposta? O que Deus quer de nós? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da sua vida? Esse texto, irmãos, nos chama a uma reflexão para nós agirmos. O Senhor não quer simplesmente que a gente venha ao culto. É muito bom, aqui é a expressão maravilhosa de adoração e de amor a Deus, de aprendizado e de comunhão. Mas o nosso trabalho também é no meio da semana, é de segunda a sábado, aonde eu trabalho, aonde você trabalha, aonde você mora, levar a palavra do Senhor, distribuir folhetos, convidar para vir ao culto, fazer amizades. É assim que o Senhor quer nos usar. A pergunta é: nós estamos prontos? Vamos pedir para o Senhor despertar a nossa vida. A primeira, então, vamos 4 coisas que eu gostaria de encerrar aqui e deixar para com os irmãos a partir desse texto. Primeira coisa:
Dê mais atenção na Bíblia. Deus fala através dela. Leia mais a Bíblia. Aprenda. Participe dos cultos. Participe dos trabalhos. Participe dos grupos. Invista o seu tempo. Dê prioridade à palavra do Senhor. Ah, pastor, mas às vezes é tão difícil, eu trabalho tanto. Tá, mas ore ao Senhor, Ele vai te dar um momento para você concentrar na palavra do Senhor. Segunda coisa, não vamos acariciar o nosso pecado. Vamos admitir o nosso pecado quando nós pecamos. Vamos admitir que somos pecadores. Que o Senhor limpe o nosso coração. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus. Terceiro lugar, vamos dar as mãos. Vamos unir aos trabalhos do Senhor. Vamos evangelizar. Mas talvez eu não sei falar. Não sei falar com ninguém. Aprenda, busque, converse com o pastor que ele vai te orientar. Como você deve falar com a pessoa. O que você pode fazer? O importante é que nós, meus amados, possamos estar dispostos a oferecer os nossos corpos, como Jesus ofereceu o seu corpo na cruz por nós. Ele não mediu esforços, Ele veio até o fim, Ele se entregou, Ele se humilhou, Ele se sacrificou por minha causa e por sua causa, não para a gente ficar somente salvo, sentado e sossegado, mas para nós arregaçarmos a manga, seguirmos a Jesus e fazermos a sua vontade em obediência, sermos fiéis até a morte. Que Deus derrame graça e misericórdia, possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos seguir em frente juntos na evangelização do Rio Grande do Sul e não somente de Santa Maria. Vamos orar. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome porque tu és bom, porque o Senhor tem despertado o nosso coração para anunciar o teu amor, para viver na tua presença. Por isso, ó Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Nos ajude a concentrar mais na tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida mais santificada diante do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos as mãos no arado. Ajudarmos, ó Deus amado, a contribuir com a evangelização aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Santa Maria, darmos as mãos ao pastor, ao conselho, ó Deus, para que possamos levar o teu amor a tantas pessoas que estão carecendo da tua graça e da tua misericórdia. No nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé mais uma vez para louvarmos ao nosso Senhor? Só a minha fé, a minha luz, força e canção, pedra angular e proteção contra o severo temporal. Com grande amor, profunda paz, dissipa o medo e calma traz. Consolador, meu Redentor, em seu amor me firmo. Em Cristo só Deus encarnou, o Criador na criação, dom de justiça e amor, rejeitado pelos céus. A graça imensa de Jesus, de Deus a ira satisfez. O meu pecado carregou, em sua morte eu vivo. A escuridão que o sepultou não ocultou a clara luz.
sua vida é para mim. Vitória, força e poder, sim, dele sou e ele é meu, remido por seu sangue. Sem culpa ou medo, é o poder de Cristo em mim. Todos os dias meu querer está nas mãos do meu Senhor. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que volte o que me chame. Em seu poder firme estarei. Inferno, terra, outro poder não poderão me arrebatar, até que volte o que me chame. Em seu poder firme estarei. Podem sentar, irmãos. A graça, a paz, a misericórdia do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês e que possamos, no andar com Deus, sermos sempre agradáveis diante desse maravilhoso Deus que é o nosso Deus. Eu sou o reverendo Hélio Einay, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santo Ângelo. Sou membro do Presbitério Gaúcho e vim juntamente com o presbítero Clemi e faço uso do seu nome e da sua pessoa para trazer o abraço fraternal da nossa igreja para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Sintam-se, portanto, abraçados por aquela igreja, irmã vossa, na luta e no caminhar no reino do Senhor. Nós fomos eleitos pelo presbitério como comissão para darmos posse ao reverendo Paulo Romão, eleito por essa igreja. E a eleição é de fato um processo de assumir termos, assim como quando de um casamento fazem os nubentes um para o outro. Nesse caso, do reverendo Romão para com a igreja e da igreja para com o reverendo Romão. Ele promete dar de si mesmo, gastar-se, levar o evangelho com fidelidade de casa em casa, pelas ruas, pelas praças, onde quer que Deus o envie, nessa cidade de Santa Maria, de chorar tantas vezes, de se condoer diante da necessidade e do pecado que tantas vezes a igreja comete, de ser fiel em toda a casa do Senhor, porque é o que ele requer do reverendo. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E por outro lado, a igreja está dizendo para o reverendo: olha, reverendo, nós amamos o Senhor, amamos sua esposa, amamos os seus filhos. Queremos assumir o compromisso de servir juntamente com o Senhor a Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Estaremos sempre com o coração disposto e com os nossos ouvidos prontos para ouvir a palavra do Senhor, que será trazida pelos seus lábios aos nossos corações e às nossas mentes. Evitaremos todo o esforço necessário, pastor, para que o seu trabalho seja o mais suave possível. E mesmo quando algum de nós, por algum momento ou de alguma forma, dificultarmos o seu trabalho, queremos, como igreja, reconhecer e dizer que erramos, para que possamos orar juntos e assim sermos reconciliados. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que se pauta por uma constituição
existe a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Existem também princípios de liturgia, onde são estabelecidos todos os parâmetros para os trabalhos necessários na vida da igreja. E também tem um código de disciplina. Certo pastor disse que a igreja ela está fundada em 4 colunas. 4 colunas. 3 delas são talvez mais visíveis quando nós abrimos lá em Atos 2, 42, em que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas quando a gente chega no capítulo 5, existe esse 4º pilar. É quando conta a história de Ananias e Safira, em que eles são disciplinados e o temor do Senhor caiu sobre aquela igreja. E partindo exatamente disso, a igreja presbiteriana procura conduzir todos esses atos. E eu vou lembrar alguns deles aqui para vocês. No artigo 28, na letra B, diz que admissão a qualquer ofício, e no caso os presbíteros, pastores e diáconos assumem ofícios, ele necessita da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. E ele diz agora no artigo 33, no parágrafo 1º, quando estabelece a categoria de pastores que existem na igreja, de pastor efetivo, e ele diz que o pastor efetivo é o ministro eleito e instalado numa ou mais igreja por tempo determinado. O efetivo eleito por uma igreja já tem a sua eleição julgada e aprovada na reunião ordinária do presbitério, como aconteceu com o reverendo Paulo Romão. O conselho da igreja levou o livro de atas, aonde estava transcrita a ata da Assembleia Extraordinária da Igreja que elegeu o reverendo Paulo Romão. E ali foi visto como a igreja se comportou nesse processo de eleição, viu a lisura da eleição e assim aprovou os atos da igreja nessa eleição. E aqui diz que esse pastor efetivo eleito por uma igreja, ele vai ser empossado solenemente pelo presbitério perante a congregação, ou seja, a igreja que o elegeu. E ele dá exatamente lá no princípio de liturgia como deve ser esse processo. E ele diz assim, que cabe à Assembleia Geral eleger pastores, presbíteros e diáconos. E foi isso exatamente o que aconteceu. E ele deve ser empossado solenemente. Quando eu era jovem como o Paulo Romão, o costume das nossas igrejas era, nesse momento, convidar os presbíteros da igreja para trazerem o pastor até a frente, solenemente, perante a igreja, assim como a noiva entra solenemente, não é, para ser recebida pelo noivo, assim também o pastor entrava, não é, ladeado pelos presbíteros. Havia de fato algo brilhante naqueles momentos, mas com o passar do tempo, essas coisas foram deixando de ser tão necessárias. Mas eu queria, reverendo, antes de passar a essa parte da ordenação, ler para o irmão dois textos da palavra de Deus. E o que eu gostaria que ficasse no seu coração. Paulo está falando para Timóteo, encorajando o seu filho na fé, e agora pastor também, bem mais jovem, acerca de
como ele deveria se comportar como pastor na igreja. E a primeira coisa diz respeito ao expor a palavra. E expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é para tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E o outro texto encontra-se agora no capítulo 6, ainda da primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo. E ele diz assim no versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. São essas coisas que o Senhor te orienta e requer sempre de você, irmão. Você vai ter esse período pelo qual foi eleito. Geralmente os presbíteros, na realidade, normalmente os presbíteros e diáconos são eleitos por 5 anos. Mas ao pastor, esse tempo pode ser estabelecido pelo conselho da igreja e levado à assembleia. A assembleia, naquele dia da eleição, recebe como vai proceder-se àquele processo de eleição. E aí elegeram o reverendo por 3 anos, como pastor efetivo desta igreja. Caso, dentro de mais 1 ano, 2 anos, por alguma coisa o Deus dele, o Senhor Supremo da sua vida, o chame para um outro ministério, ele terá que reunir novamente vocês em assembleia, convocada pelo conselho da igreja, e romper esses laços. Ele não pode deixar vocês nesses 3 anos, se tal processo não se der aqui. Ele assumiu o compromisso de ser pastor de vocês durante esses 3 anos. E ao término desse período, se for da vontade do Senhor, da vontade do Paulo e da própria igreja em prorrogar por mais um período, a igreja terá que fazer um novo processo de eleição. E aí, naquele dia em que deverá ser dada a posse, outras coisas deverão acontecer. É bom ler um pouquinho para depois saber como é que deve proceder nessa outra oportunidade, no caso de uma reeleição. Então quero convidar o reverendo Romão para se colocar de pé aqui. Reverendo, o senhor deve ter conversado com o conselho da igreja e deve ter conversado com os membros da igreja e demonstrado diante deles que de fato é isso que o senhor quer: servir ao Senhor e servi-lo aqui, juntamente com esses irmãos, durante esse período de 3 anos. E a igreja respondeu, elegendo o Senhor, dizendo que aceitava o seu pastoreio, a sua liderança, e que quer seguir aquilo que o Senhor
estará conduzindo como pastor vocacionado por Deus para cuidar desse rebanho. Deus confiou vocês às mãos do reverendo Romão, e ele vai dar o seu sangue, a sua vida, por vocês, para apresentar vocês imaculados, sem nenhum defeito, diante do Deus que lhe confiou cada um de vocês a ele. Vamos orar então? Vamos ficar em pé? Ó Pai, muito obrigado, porque hoje vivenciamos aquilo que a Tua igreja, durante o decorrer da sua existência, tem feito. Permita, Senhor, que nesse processo de pastoreio efetivo do reverendo Romão nesta igreja, possa ser conduzido pelo sumo pastor Cristo Jesus. Que ele seja sempre sensível à voz do Espírito que há de conduzi-lo para que ele conduza o rebanho de Cristo Jesus, alimentando-os em pastos verdejantes e as águas tranquilas. E por parte da igreja, Senhor, o respeito, o amor, a consideração, o cuidado, o sustento. Permita, Senhor, que na fidelidade também dos irmãos para com a Tua casa, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcance fronteiras ainda não alcançadas. Tanto aqui em Santa Maria, essa cidade já tão grande, como também, Senhor, em cidades circunvizinhas, onde a igreja, conduzida pelo seu pastor, sairá portão afora para cumprir a grande comissão a cada um de nós concedida. Permita, Senhor, que o ardor da pregação, o desejo, Senhor, de trazer a palavra ao coração e à mente do seu povo, do seu rebanho, que o desejo, Senhor, de fazê-los andar contigo, andar em integridade, andar em fidelidade, andar, Senhor, em adoração, seja fruto de uma vida devota, piedosa, de uma vida que se curva diante da Tua soberania e que tão somente, Senhor, segue a Tua ordem, aos Teus mandamentos. Dá-lhe sabedoria, Senhor. Sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria, Senhor, que traz o entendimento, a compreensão, que dá, Senhor, a sensibilidade para que ele possa entender no caminhar com o seu rebanho, onde há a necessidade de uma exortação, de um aconselhamento, de uma disciplina, ou de qualquer outra coisa, mas sempre em amor. Permita, Senhor, que o reverendo Paulo Romão seja sempre, acima de tudo, o servo do Deus fiel. Abençoa-o nessa jornada e abençoa a esta igreja. Nós te oramos em nome e no amor do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Paulo, nós vos declaramos empossados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta igreja presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Deus lhe abençoe e abençoe esta igreja. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus, que tenhamos nossos olhares fixos na cruz de Cristo para servir o nosso reino, lembrando que não é uma pessoa só que fará todas as coisas, mas é o corpo de Cristo, bem ajustado, bem unido, servido ao Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Vamos mais uma vez ficar em pé para orarmos ao Senhor, finalizarmos o nosso culto e para que os irmãos também recebam a bênção do nosso Deus.
Deus amado, te louvamos, Pai, porque podemos celebrar ao Senhor. Te louvamos porque somos convocados, Pai, para olhar para a Sua palavra, a ouvir a Sua santa voz, que nos conduz ao arrependimento, nos conduz a olharmos, avaliarmos o nosso coração e acertarmos aquilo que está errado, meu Pai. E nós te louvamos também porque é a Sua palavra que nos convoca, nos chama para o serviço, nos chama para trabalhar em favor do Seu reino, para a honra e glória do Senhor. Desperta a Sua igreja, Pai, desperta o Seu povo, para que possamos anunciar o Evangelho, as boas novas, a salvação, para aqueles que ainda estão perdidos nas trevas do pecado. E que o Senhor nos abençoe, Pai, porque somos falhos, imperfeitos e precisamos de Ti. Precisamos da ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, para nos capacitar, para nos exortar, para nos conduzir, para iluminar o nosso caminho. E que o Senhor nos abençoe, Pai, nestes anos que nós estaremos aqui, que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor nos capacite, nos livra do mal, Pai, e que possamos servir a Sua igreja para a honra e glória do Senhor. É assim que nós clamamos, te adoramos e te celebramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.